Bem-vindo, telespectadores e ouvintes do podcast Panorama, este que passa pelo canal 19 da NET, em 140 municípios pela Amigo TV e nas plataformas digitais também, da TV Santa Maria, da TV Diário. A convite da Giovana Felice, eu, Patrick Rodrigues de Souza, diretor da PRS Monitoramento, estou responsável pelo podcast Panorama, que é um podcast que tem como tema amplo a segurança. E hoje nós temos convidados, estrelas que eu digo, além de amigos, empreendedores fantásticos. E nós vamos falar sobre franquias. Sim, e a segurança, ela está em todos os âmbitos. Imagine você abrir uma franquia de qualquer empresa, de qualquer, hoje, ramo. Você terá a segurança de ter todos os processos lapidados, tudo da forma jurídica, certa, administrativa e estratégica de alguém que já traçou este caminho. Então, hoje, no nosso podcast Panorama, nós temos aqui o meu amigo, parceiro, Christian Menezes, diretor da Avacum e da Condofit, formado em administração. Seja bem-vindo. Obrigado, Christian. Patrick. Só agradecer em nome da Avacum e da Condofit, né, a ti por essa parceria e teus telespectadores aí de ti da TV Santa Maria, né? Muito bem. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado. Luciano Medeiros, meu mentor, meu estrategista, meu amigo. Luciano Medeiros, formado em Direito pela UBRA em Cachoeira, né? Além de especializações e outras formações acadêmicas que eu digo, né, que o profissional ele não é somente uma coisa, né? Empreendedor, diretor hoje do MMT Advogados, também do VidaCard e outras unidades, Condofit. Seja bem-vindo, Luciano Medeiros, ao podcast Panorama. Muito obrigado, Patrick, meu grande amigo aí, parceiro de trabalho, né? Seguido nós nos reunimos aí para debater temas e crescer, como eu digo, todo mundo tem que crescer. É um prazer muito grande estar ao teu lado aqui. Muito obrigado pelo convite. Christian, prazer enorme dividir essa mesa contigo. Eu que agradeço, né? É muito bom estar entre amigos, né? É muito bom debater entre amigos, né? Exatamente. E isso que é legal, estarmos aqui entre amigos. Então, esse programa ele tem a palavra que eu digo, ela circula aqui na mesa de forma livre. E hoje nós temos o mercado. O Luciano até pode nos explicar mais o quão tempo tem esse modelo de estruturação de franquias, né? Então, antigamente as empresas elas tinham filiais, né? A franquia em si ela não é algo tão antigo, né, Luciano? E então o que você conseguiria nos exemplificar de forma estratégica, que eu digo? Até porque hoje você tem mais de 65 unidades do VidaCard, né? De franquias. Nós temos 68 unidades comercializadas e 36 unidades em atividade. Muito bem, muito bem. Então, para aquela pessoa que quer empreender, que quer iniciar um novo negócio, quais as vantagens de adquirir uma franquia, então, hoje, Luciano? Patrick, assim, primeiro lugar, como tu chamaste no início, a tua chamada fala em segurança. O empreendedor hoje, ele no mercado brasileiro, ele passa por muitas inseguranças, até na hora de criar seu negócio, o seu modelo de negócio. Qual é a grande vantagem de uma franquia? É a segurança. É um modelo testado, é um modelo validado, é um modelo que deu certo, e esse empreendedor, essa franqueadora que foi criada com a finalidade de reproduzir esse modelo de negócio, te entrega esse know-how para que tu possa começar a trabalhar de uma forma mais segura. Hoje no Brasil nós falamos em cada 5 anos 80% das empresas que abrem fecham.
né? E quando a gente, isso é um dado recente que eu tive num seminário em São Paulo, da ABF, e nos trouxeram esses dados. É surpreendente, né? E quando a gente fala em franquia, eu agora não recordo exatamente, mas acima de 70% das franquias são de sucesso. Então, assim, ó, a segurança de um negócio já testado, né, e validado que deu certo, né? Baseado, contextualizando, né, o que o Luciano comentou agora, eu recordo dos treinamentos que nós tivemos, né? Então, eu passo a palavra para o Christian, aí eu falo nos processos, né? Christian, a importância dos processos para se confeccionar uma franquia, para o franqueado ter, de fato, toda aquela esteira de treinamentos e das fases que o negócio tem que ter. Qual a importância dessas fases dentro de qualquer negócio hoje, Christian? Perfeito. O franqueado, né, como diz o Luciano, ele vê no franchise um modelo de segurança, né? Ou seja, o empreendedor ele já testou, ele já validou aquele modelo de negócio, né? Então, o básico, né, para toda empresa que quer se tornar uma franquia é mapear seu processo. Por quê? O franqueado, né, o empresário do outro lado, ele compra esses manuais, ele compra essa operação, ele vai seguir isso à risca. Ele quer essa receita de bolo já mapeada para que ele, né, não passe, né, para aqueles percalços do começo que o empreendedor que originou a franquia passou, né? Então, a empresa não só está pensando em ser franqueadora, mas deveria ter, né, já esse processo mapeado, né, até para formar pessoas, para que o serviço seja com mais qualidade, o colaborador se sinta mais à vontade, tenha um onboard, né? Ou seja, facilitado quando entra na empresa. E o próximo passo, mapeando isso, é criar as universidades corporativas, né? Que aí treina os colaboradores, treina os franqueados. Então, o processo de uma empresa, ele é o básico, né? Para tudo, inclusive para o franchise, né? Eu recordo que na mentoria que a PRS teve com o Christian e com o Luciano, né? Em relação à abertura das franquias, dos comentários iniciais é assim: se porventura tu não franquear, ao menos tu vai organizar a tua empresa. Exatamente. E aí nós franqueamos, né? Exatamente. Porque quando a gente toma a decisão de treinar pessoas, aí tu nota o quão importante é a gente ter os processos alinhados. Perfeito. E quando tu passa a ter a empresa organizada e tu vê que aquilo fica blindado e que aquele processo ele dá certo, aí é fácil de replicar para outros. Perfeito. E agora eu trago para uma experiência que a gente já está há 2 anos, né, franqueando, depois da nossa mentoria que nós tivemos, né, ficamos ali alguns meses, vários, né, e continuamos ainda, né. Eu trago pela evolução constante, porque se há 1 ano atrás eu tinha um modelo de treinamento para os franqueados que nós temos, né? Tem Rolim de Moura Rondônia, tem Cachoeira, a gente tem os nossos líderes que a gente treina. Hoje ele já tem atualizações. Com certeza. Eu aprendi com o Christian os volume 1, volume 2, volume 3 do mesmo tema, porque o tema ele vai evoluindo. Isso, ele é uma constância. Inclusive as abordagens, eu trago uma consideração agora para a parte de vendas. Nós temos o Fabrício, que é gestor comercial. Ele está lendo 12 livros de venda. É incrível. Ele está buscando, está com sede de aprendizado. Aí dentro das teorias da venda, nós temos rapport, backtracking, nós temos senso de urgência, escassez. São regras básicas, né? Vamos falar de uma venda direta, né? Uma venda direta que tu põe um senso de escassez. Está acabando. Primeiro lote. Aí nós aprendemos agora, nos últimos meses, né, baseado em livros, enfim, que uma venda, de fato, que ela é um pouco de valor mais agregado, como vender uma franquia, né, ou então grandes negociações, ela depende de relacionamento, expertise, profissionalismo. Cai por terra todos os nossos sensos e gatilhos mentais da neurociência, que a gente entra na questão do neuromarketing, que é o senso da escassez, esses gatilhos, porque tu usa a razão para comprar. Então, a cada tempo, parece que as ciências descobrem as coisas, né? Agora o gatilho da escassez é o que está em auge na venda. Amanhã já não é. Então,
Aí eu trago, né, para o público que está ouvindo aqui, e o Luciano me falou isso, que o próprio franqueado ele vai moldando a franqueadora. Perfeito. Hoje o meu franqueado mesmo, ele já me empurrou. Hoje de manhã ele já quer inserir um novo produto, que nós também temos aqui, que não era muito o perfil da cidade dele, mas a cidade já está absorvendo. E ele quer aprender e ele quer evoluir. Os meus modelos e os meus processos, eles mudaram todos. É isso aí. Né? Sempre evoluindo, né? Eu sempre brinco, né, Luciano? O modelo de gestão mais difícil é o modelo 1. Esse é o mais difícil de criar. Porque depois que o 1 está pronto, naturalmente vem o 2, vem o 3, vem o 4. E a empresa está sempre aprendendo e se reformulando, né? Então, essa é a vantagem do franchise. Tu está aprendendo constantemente com os teus franqueados. Né? E a franqueadora estando aberta a isso, né? Cria lá, que a gente chama lá na AVA de CPQ, né? Que é o Conselho de Padronização e Qualidade, e vai lá e modifica o processo. Né? Para o bem de todos. O Luciano tem isso também na VidaCard, né, Luciano? Tem. Assim, ó, uma coisa muito importante é a palavra retroalimentação no franchise. O que acontece? A gente tem um modelo bom de negócio e quando um franqueado, um promissário franqueado, como a gente chama, vem nos procurar para comprar uma franquia, ele vem buscar o quê? Ele compra um modelo de negócio, ele vai lá e conhece a unidade, a instalação da unidade, vê as pessoas trabalhando, mas ele não está vivendo aquilo. Então, assim, naquele momento, o que acontece? Ele compra um modelo de negócio, ele compra assim, olha, você vai ter um retorno do teu investimento em tantos anos, é a média que hoje a gente tem pelas unidades, eu vou falar mais pelo VidaCard, que é o que eu mais conheço, a gente vai ter um ponto de equilíbrio, por isso vai ter. Então, assim, ó, tu já está dizendo para ele, olha, cuidado aqui, cuidado ali, sabe? E aí ele vai começar a operar inspirado em quê? Na franqueadora, nos ensinamentos que o consultor de campo está ensinando para ele, o que está mostrando, ao know-how todo que a gente repassa para esse franqueado. Chega um momento que ele diz assim, pô, consegui aprender isso aqui, estou adorando o negócio, mas eu posso melhorar aqui. No momento que ele fala que posso melhorar aqui, ele traz para a franqueadora essa demanda e a franqueadora diz, olha, que grande nicho de mercado. Agora, Luciano, ouvindo o Luciano falar, é possível um franqueado, simplesmente por ego, adquirir uma franquia, se ele não tiver assim o propósito de ter aquele negócio, esse negócio vai dar certo? O que tu acha? Assim, ó, tem uma... Não, pode falar, mas já lembro, tu lembrou na tua cabeça pessoas, eu lembrei aqui na hora. Sabe por que eu tô puxando isso? Porque às vezes tem pessoas assim, vou comprar um negócio pronto, sim, ele tem que rodar sozinho. Ele roda sozinho, sim, não. Tem um grande problema que é aquela coisa, vou comprar uma franquia que eu vou trabalhar menos. Esquece isso. Quem quiser comprar uma franquia, saiba, vai ter que trabalhar tanto quanto os outros. Porém, um modelo pré-definido, testado e validado. É o que eu costumo dizer. E quando a gente entra num negócio, assim, ó, uma vez eu falava com o Christian, eu lembro perfeitamente que ele disse assim, e a cultura? Né? E a cultura dessa empresa? Então, e eu trouxe um exemplo de um copo d'água, né, Christian? Que eu falava para o Christian, eu digo, olha, pega o açúcar e joga dentro de um... Isso aí eu aprendi, tá? Estou novamente citando o que eu falei para o Christian aquela vez, parafraseando, né, outra pessoa. Coloca um açúcar dentro de um copo de água. Tá? Um copo vazio. Bota um pouquinho da água. Ele vai estar uma alta concentração de açúcar. Aquilo é a cultura da tua empresa. Aquilo ali é a essência da tua empresa. Então, assim, o franqueado, vamos dizer, do VidaCard, ele vai ter que... Ele quer receber um valor mensal, ele quer tirar o investimento dele, ele quer crescer, ok. Mas ele vai ter que cumprir com aquela cultura, tá? Com aquele propósito do negócio. E aquela cultura é muito importante estar no DNA da empresa, porque aí tu consegue repassar ela para as demais unidades. Porque no momento que ele não comprar a ideia, então ele não serve para ser um franqueado. Só que aquele açúcar está em alta concentração. E quando faz uma rede de 30, 40, ou pega lá que eu tive visitando CNA, eu tive visitando outras empresas com 900, com 1.200 franquias. Então, assim, eu tive diversas empresas, a gente faz as visitas técnicas, principalmente por causa da BF, a gente acaba vendo que muitas vezes se perde essa cultura. Por quê? Porque a gente encheu aquele copo d'água e aí enfraqueceu aquele açúcar.
Então ele dilui. Então a gente tem que ter treinamentos específicos, tem que bater muito na cultura da empresa. Para quê? Para que consiga levar o propósito dessa empresa. E saiba, vai ter que trabalhar muito. Não tem mistério. A gente falava agora, né? E o perfil do franqueado. Perfil do franqueado, isso aí. Né? Essa é a palavra, né? Porque assim, o que acontece? Se tu não sabe a tua cultura, tu não conhece, tu não consegue fazer o perfil do franqueado que tu quer, né? E a gente vê que o mais difícil numa empresa, principalmente quando ela já tem, né, um certo tempo, como o VidaCard tem, o número de franqueados, como a Avacon tem, a própria PRS, né, que já tem mais de uma década em Santa Maria, é manter a cultura viva. Né? Eu até mandar um abraço para o nosso sócio aí, amigo Cancian. Nós tivemos a convenção da Cancian, que eu tive o prazer de dar consultoria. E o grande trabalho foi resgatar essa cultura do tubarão lá da Cancian, né? Que ela se torne cada vez mais viva. Porque a empresa, se ela não bate nisso constantemente nos seus treinamentos, ela acaba por quase perder sua identidade. No franchise, isso é crucial porque tu está em várias cidades ao mesmo tempo. Então a cultura da empresa ela tem que se manter viva através de treinamento, através de manuais, né? Através de comitês. A Cris Junqueira, que é a CEO do Nubank, ela disse que o Nubank tem feito programas específicos, né? Agora que ele cresceu muito, de comitês para manter a cultura viva. E, inclusive, todo o processo de recrutamento e seleção do Nubank é baseado em perguntas em cima da cultura da empresa. Para saber se aquele colaborador, né, que está chegando, ele tem afinidade àquela cultura. Então, a cultura é tão importante que eu acho que é o ingrediente chave, né, é a alma do franchise, é a cultura, com certeza. A segurança da perpetuação do negócio. Vamos usar a palavra segurança. Exato, então, é a segurança da perpetuação. Hoje o que eu vejo assim em diversos estudos, né, em relação ao mercado. Se nós conseguirmos fazer o básico que o cliente necessita, já está tudo certo. Porque existe uma deficiência muito grande em todas as fases das negociações, em qualquer negociação. Aqui eu trago para o mercado geral. Vai tanto para uma negociação, tanto de eletrônicos, de serviços, de qualquer coisa. Muitas vezes o básico não é feito. E as franquias, elas criam os processos para que isso seja seguido, né? Então, quando tu tem um franqueado a ser mentorado, que nem eu sou mentorado pelo Luciano, pelo Christian, né, e por outros mentores que a gente tem, a gente começa a viver a estratégia de fato que a gente tem que percorrer, né, porque a gente vai se perdendo no meio do caminho. E muitas vezes eu vejo que tem pessoas que simplesmente abrem um negócio porque são operacionais daquilo. Mas o negócio ele tem muita gestão. Hoje o negócio ele tem no mínimo 8 pilares dentro do negócio. Né? Tem jurídico, contábil, marketing, vendas, a parte operacional, técnica, enfim. E muitas vezes as pessoas abrem os seus negócios sendo especialistas num pilar. Então a franquia ela abre os olhos, né, para aquele empreendedor, né, que quer se reinventar e está aberto a se reinventar. Também ele não pode não querer aprender. Esse é um desafio, né? Exato. É isso aí. Aprender é a chave de tudo. A gente tem que inovar. A inovação tem que estar na nossa veia. Aprender o curioso. A gente tem que ser curioso. A gente não pode aceitar, olhar o errado e dizer assim, não, tá bem. A gente tem que ter, como eu digo no escritório, assim, gente, nós temos que ter a indignação de olhar aquilo ali que está errado e dizer assim, não, isso não pode acontecer. Nós temos que fazer isso. E o franchise, né, aquela retroalimentação dele, muitas vezes assim, a gente vai entrar num negócio e o negócio vai mudar totalmente com a experiência, eu digo totalmente mesmo. Tá? E nós temos exemplos disso no mundo. Não vou trazer aqui porque eu não tenho os dados exatos, mas assim, de empresas que começaram com viés e mudou totalmente, é outra coisa agora. Então, assim, é importante a gente estar aberto para o mercado. O VidaCard mesmo, ele nasce o quê? Consultas médicas de qualidade com baixo custo. Ponto. Era isso. Agora, o que nós temos? Laboratório, nós temos exames, nós temos agora uma parte odontológica completa, que atende toda a parte de odontologia. Telemedicina. Então, isso não fazia parte do nosso escopo. Sim. Tá? E hoje,
nós temos todo o nosso usuário, tem seguros de acidente, tem funeral completo, tá? Então, assim, pô, será que isso fazia parte? Não, a gente fazia parte médica, ponto. Só que hoje o nosso leque é tão grande, tá? E que complementa. A gente precisa tratar, a gente precisa se preocupar com a jornada desse cliente. Quando eu te falo assim de jornada, ou do paciente, se for a nível de clínica. Mas aí o que eu vejo é a visão do mercado. Porque se estava tão inserido dentro do negócio que tu consegue sentir o cliente, né? É isso aí. E consegue ir evoluindo aquela situação. Isso dentro de qualquer ramo, isso acontece. E agora eu vou dar um pulo para dentro do direito. Hoje, pela parte da manhã, passei algumas horas, né, revisando contratos. Aí, por surpresa, eu caio dentro de contratos que era explícito a tentativa do contratante, né, no caso era um síndico, né, dele se esquivar de deveres que ele tinha dentro do contrato. Então, nós como franqueadores, nós temos o dever de revisar esses contratos, entender dentro da realidade da segurança, né? O que de fato a gente faz, né, Luciano? É isso aí. E com o direito lapidar a questão da parte jurídica do contrato. Então, o franqueado, ele recebe aquele contrato, modelo de contrato certo, que foi revisado, inclusive revisado pelas dores, porque nós temos as dores nos contratos. Os meus contratos são uns 15 anos de negócio. Know-how, né? Experiência. Um dia lá eu tive uma dor numa questão de um contrato. O cliente não me pagou porque tinha uma vírgula. Agora já alterei para mim não ter aquela dor. E na verdade eu tinha o direito de receber. Eu não recebi porque o contrato estava errado. Então o franqueado ele passa a não ter essa dor porque eu já passei por ela. Isso que é legal, né? Mas para isso a gente tem que criar, muitas vezes a gente vulgarmente falando da casca. A gente tem que ter tomado umas pauladas primeiro para aprender. Então, assim, aquele erro, mas também a gente não pode pegar e olhar aquele erro, por isso que eu disse, poder de indignação, tá? De mudança. A gente tem que olhar aquele erro e dizer, não vou manter isso aqui, porque não está correto, está me afetando, está me criando passivo. Então, tu tem que olhar, nós como empreendedores, a gente tem que olhar e se preocupar com aquilo ali, porque a gente vive numa insegurança jurídica muito grande no Brasil. Tá? Então a gente tem que ter contratos muito claros, assim, o máximo, tapar, a gente olha o contrato muitas vezes e diz assim, aqui está pronto, não tem mais o que possa ter problema. Vai surgir, o mundo é orgânico, o mundo gira, os novos negócios. A gente escuta numa palestra que 65% das profissões vão mudar para as crianças, não existe ainda para crianças que têm menos de 10 anos. Verdade. Então, como é que a gente vai dizer que aquele contrato vai ser perpétuo? Não vai. Aquele contrato é passível de mudança como todo ser humano é, de adaptações, né? Então, a gente tem que ser resiliente para isso. Então, assim, o contrato, a franquia, quando apresenta o modelo de negócio, a gente chama de COF, que é o Circular de Oferta de Franquia. Ali descreve todo o teu modelo de negócio, ele te dá segurança. O que eu estou comprando? Está ali. Vamos dizer assim, ali tu abre a caixa preta da franqueadora e diz assim, é isso que eu estou comprando, é assim que funciona o negócio, é isso que eu quero para mim ou não? Não é isso que eu quero para mim. E eu vejo que é tão bom, tão bom tu ter a quem recorrer. Porque eu nunca me esqueço, eu vou contar uma história agora, a gente está na semana do Dia dos Pais aí, né? Eu devia ter 5, 6, 7 anos de idade e perguntava assim, eu chorando às vezes e questionando alguma coisa com o pai. Daí eu perguntei pro meu pai, olha a lembrança que eu tenho. Pai, e quando tu chora, para quem que tu vai reclamar? Porque eu ia lá e tu tinha ele. Eu tinha ele. E tu tem a quem, né? Então, o franqueado é assim, né? Hoje de manhã eu recebo uma mensagem, preciso de 15 minutos teu para mim, da tua expertise aí, de uma ideia que eu tô tendo, enfim e tal. Então, ele tem a quem percorrer. Aí, quando o 15 minutos dele virou 3. Eu falei, não, o que tu quer é isso. E ponto. Já direcionei ele pro canal que vai resolver a questão dele. Tá certo. Né? E é algo que a gente já viveu, que ele me perguntou hoje, eu já vivi há 8 anos atrás. Know-how. É o que tu vende no franchise, né? Eu lembro nas primeiras reuniões, quando a gente começou a consultoria com o Patrick, né?
Eu digo, Patrick, que o grande desafio agora é a gente espremer todos esses anos que tem de experiência e botar isso no papel. É isso aí. Porque tem uma trajetória aí, né? Uma trajetória de sucesso, né? E é o grande desafio, né? E aí eu passei por um desafio. Primeiro eram textos. Aí eu vi que eu fiquei, nunca me esqueço, eu fiz um treinamento que eu fiquei 8 horas. Texto. Aí eu entrego pro meu franqueado de manhã, fiquei até 2 da manhã fazendo, para as 8 ele consumiu o conteúdo. Eu lembro. Tu lembra desse dia, né? Ele consumiu em 1 hora. E o Sim. meu Deus, então eu fico 8 trabalhando para ele consumir em 1 hora. Agora, e a gente faz diferente. A gente faz em nuggets de vídeos Isso, e perfeito. e vai fracionando cada vez mais para ele poder ir pegando aos poucos. Até porque as pessoas, elas, leu o conteúdo. E tu vai ver, de fato, elas não leram, porque as pessoas não estão com o hábito de ler. Então, hoje, o nosso modelo que a gente está utilizando de treinamentos é muito vídeo, vídeo chamada. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. As reuniões online, né? Muito. Eu só quero fazer ali uma provocação, Patrick, porque o telespectador vai perguntar o que é cultura, né? A gente falou, mas não contextualizou, né? Muito bom. A cultura é o conjunto de crenças, regras e valores de uma organização. Como é que eu expresso isso? Através de uma ferramenta chamada Manual de Conduta e Ética, onde eu escrevo todas as regras, aquilo que é negociável, aquilo que não é, entrego isso para o meu colaborador, entrego isso para o meu franqueado. Né? A partir dali, não quer dizer que vai ser sempre aquilo ali. Né? Tu está com a versão 1, né? O mundo mudou, tu adapta, né? O teu manual de conduta e ética lá da empresa, né? Mas que isso esteja explícito, principalmente porque tu vai estar em rede. Né? E as pessoas precisam saber quais são as regras do jogo. Né? Isso é bem importante, né, Luciano, no franchise. Não, e isso que o Christian está falando, ele traz, para o cliente, ele traz uma seriedade do serviço. Porque se tu consta lá, que nem nós temos o item 24 do nosso manual do colaborador, da cultura da empresa, né? O 24 é em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Viu? E aí, para isso, a gente faz 3 reuniões por ano com todos os colaboradores para explicar a importância da questão de vazar dados e como, dentro da minha esfera, do meu trabalho, isso pode ocorrer. Como a gente trabalha com imagens e senhas, imagine se essas senhas vazassem, se essas imagens vazassem. Então, esse é um cuidado hoje que a PRS tem em relação a isso. Está dentro do regimento interno, está dentro do contrato de trabalho, está dentro da cultura que é apresentado para o colaborador, até para um terceiro que entra. Porque daí muda, né, Luciano? A LGPD para o terceiro ela é diferente. Né? A esfera ali é diferente. E o que é dado sensível, o que não é dado sensível. E aí a legislação nos coloca uma sopa de palavras e letrinhas novas para a gente entrar num mundo que não tem tanta decisão. Diz que prevê uma série de sanções que vão ser aplicadas em decorrência desse trabalho, mas ainda é muito nova para a jurisprudência. E aí, empreendedor? Como é que sai dessa? Então, assim... E agora eu pergunto, o direito teve mutação ao longo dos anos? Meu Deus. O direito, ele só muda, né? Infelizmente, a legislação, na maioria das vezes, não acompanha essas mudanças. Né? Porque ela é tão veloz, principalmente pós-pandemia, ela é tão veloz que a legislação não consegue. O legislador não consegue acompanhar o ritmo da inovação hoje no mundo. Né? Então, hoje se fala em redes sociais, hoje se fala inteligência artificial, tá? Estão tentando regular, estão tentando fazer uma série de... E aí, regular para quê? Então, assim, o mercado se autogoverna, mas nós estamos no meio disso. E nós temos que entregar e temos riscos. Exato. Tu falou importante na consultoria que a gente te falou que pelo menos tu vai organizar a tua empresa, tu já está ganhando. Mas o que tu ganha mesmo no franchise, não somente a organização, que é a perpetuação do teu negócio. Como é que eu acompanho essa nuance de mudanças que o Luciano falou? Quando eu estou em rede é mais fácil. Porque eu tenho diversos franqueados me trazendo sites quase que diariamente. E talvez se eu tivesse num modelo tradicional de negócio, eu não teria essa condição de estar evoluindo sempre. Então o franchise ele traz uma grande vantagem, que é essa perpetuação do negócio. O negócio está sempre inovando, ele está sempre aprendendo, porque tu tem muita gente, né, participando daquele processo, da melhoria contínua daquele processo. Né? Agora, para contextualizar uma coisa que o Christian vai gostar. Num MBA que eu fiz em liderança de equipes, quando a gente aumentou a quantidade de colaboradores, então eu começo a fazer pós-graduação e para me entregar mais
qualidade para o meu cliente, para me melhorar a qualidade de vida dos meus colaboradores e fazer com que a empresa tenha saúde para se manter no mercado. Então, liderança de equipes era algo que eu precisava, fiz um MBA. E nunca me esqueço que eu tive algumas cadeiras lá, né, que ele falava sobre as coisas negativas. Então, imagine algo negativo que acontece dentro das empresas. É bem fácil da gente lembrar, né? Multas ocasionadas por colaboradores, trânsito, né? Enfim, né? E outras demandas que a gente tem, tanto jurídicas, contábeis, enfim, que vai ter. Então, dizia assim, num tema, em 1940 eles avaliavam o seguinte, que um acontecimento, um evento, um fato negativo dentro de uma empresa, ele era 100% negativo. Então, se aquilo acontecia, quebrava a empresa. Um exemplo, tá? Vamos lá, 1980, o ano que eu nasci, né? Não estou com cabelo branco ainda, mas o ano que eu nasci, 1980, já podia ser bom ou também ruim. Então, já tinha uma brecha para ser bom. 2012 era sempre bom. Perfeito. Porque aquilo criava aquele know-how daquele ponto e fazia tu evoluir. Aí eu trago para uma outra questão. Christian, a administração teve evolução porque o direito teve, né? O formato de planejamento estratégico das empresas é o mesmo que a gente aplicava lá atrás, será? Em 1900 e alguma coisa? Como é que é o planejamento estratégico, até, eu sou autor de um livro, né? Ele encurtou muito, né, o prazo, o horizonte do planejamento estratégico. Geralmente as empresas faziam de 10, depois desceu para 5. Hoje, empresas grandes, tá, fazem planejamento estratégico no máximo de 3 anos. Né? Por quê? Porque o ambiente, principalmente o ambiente macro, né, que envolve tecnologia, política, fatores econômicos, fatores sociais, ele muda constantemente. Qual é o prazo que tu falou? 3 anos. Hoje é o prazo de um planejamento estratégico de uma empresa grande. E revisitam anualmente. Anualmente, com comitês. Porque é muita coisa acontecendo. Então. Né? Tu tem fator político, muda constantemente. Tu tem fator ambiental, tu tem fator social, tu tem fator tecnológico. Tudo isso afeta, né, no macroambiente, o microambiente que é a empresa. Sim. Então, se tu não tiver e eu te digo, tem pessoas, empresários que dizem, então não tem mais como ter planejamento estratégico. É pior não ter. Né? Por quê? Porque se tu não tem o planejamento estratégico, tu tá num mar de constante mudança e tu não sabe para onde tu tá indo. Aí eu vou trazer um gancho. Eu tive o prazer de conhecer o Gustavo Hensel. Gustavo Hensel, ele tem 12 empresas em 4 continentes distintos. Ele tem a sede dele, de uma empresa de tecnologia de inteligência artificial de dados de clientes para bancos e outras grandes empresas que ele faz toda essa parte de TI interna, né? Ele comenta que cada vez mais, menos tempo está se tendo dos planejamentos estratégicos. Ele já traz para planejamentos semanais. Aí é algo que nós estamos fazendo agora na empresa. Toda segunda nós temos a nossa reunião estratégica do time. A revisão daquele planejamento estratégico, perfeito. Então, algo que antes, às vezes tu levava 1 ano, 2 anos, ele já traz para semanas. E quando tu não age rápido na mudança do teu negócio, vamos lá, quando chega uma enchente, quando vem uma pandemia, a gente não tem que se mexer muito rápido, a gente vai ficar com um planejamento estratégico lá do... né? Eu vou só dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? De manhã cedo, eu acordo, tá um advogado, né, explicando por que os medalhistas ali vão ser tributados nos prêmios. De tarde, o Senado já vai fazer uma lei para isentar. Então, quer dizer, olha, o que o cara falou de manhã se perdeu. Né? Então, a constante da mudança hoje é muito rápido. Né? Quem trouxe foi a pandemia. A pandemia trouxe essa velocidade da informação, das coisas ser mais dinâmicas, né? Encurtou as reuniões que a gente fazia presenciais, tempo de trânsito. O Google Meet, o Zoom. Durante 15 anos eu morei em Santa Maria e Porto Alegre. Tá? Não tem mais necessidade. Eu tô na estrada, com a estrutura, com o escritório em Porto Alegre, com o apartamento em Porto Alegre, meu. Não tem mais necessidade. Vendi o apartamento, vou lá, paro no hotel um dia, cada 2 semanas vou lá, fico 2, 3 dias, acabou. Porque o restante das reuniões são online. Não é necessário mais. E quando a gente falava de planejamento estratégico, imagina só. Eu tive dentro da CNA em São Paulo, lá, que eu queria de inglês, né? Para mim foi uma grande experiência, adorei. Assim, a gente ficou um dia lá com eles, lá, com toda a equipe, todos os diretor jurídico, diretor TI, CEO,
debatendo franchise, debatendo assim, ó, tava lá Oral Unique, tava Lupo, tava assim, ó, diversas franqueadoras do Brasil inteiro. E a gente ficou uma imersão de um dia lá debatendo. E aí a CNA disse, sabe qual era o nosso slogan? Não me lembro de exatamente o slogan, mas era assim, inglês se aprende presencialmente. Eles com, na época, 500 e pouco, 600 unidades da pandemia, fecham todas as unidades deles. Que causa. E aí? Sim, fica controverso, né? Cara, os caras tiveram que se reinventar, eles fizeram um planejamento, assim, trouxeram os maiores TIs, mudaram todo o jogo. E eles estão maior do que eram. Mas o que foi? Resiliência, adaptação. Muitas vezes a gente precisa de um pouquinho de sofrimento para ter coragem de mudar. Exato. Então a dor empurra. Então, assim, eu trago esse case, sabe? E que eu achei fantástico, que é o da SNA. Eles mas vamos no teu ramo, né, Patrick? Quando você tentava se vender num condomínio, uma portaria virtual, tu era quase agredido, né? Porque as pessoas não pensavam em ter segurança sem a presença do porteiro físico. Hoje, né, tu vende com muita facilidade. As pessoas compraram tecnologia, viram que veio para agregar a vida, né? Então são ciclos. O grande problema da empresa é ter estrutura para estudar comportamentos, né? A gente tem que estar sempre de olho no comportamento do consumidor, porque muda constantemente, ele se adapta, né? Conforme as demandas, né? E aí eu trago para números, né? Que nem nós estávamos falando na recepção antes, né? A gente fechou 48.690 negociações. Isso há 2 meses atrás eram 47. Então, essa quantidade de negociações a gente fica mapeando o mercado e entendendo. Só, porém, hoje, não é todo condomínio que pode ter portaria remota. Muitas vezes vai ter uma portaria remota híbrida, que tem o concierge, ou um porteiro, ou um vigia, ou um auxiliar de segurança privada para auxiliar ela. Perfeito. Porque por mais que, né, pessoal, a tecnologia esteja aí, a gente depende sim das pessoas. Das pessoas sim. Para dar manutenção nos equipamentos, para receber um roupeiro grande que uma portaria remota sim, não consegue. Mas aí eu tenho um outro detalhe. Eu digo assim, ó, o meu cliente muitas vezes adoram falar comigo. Eu digo, tudo eu consigo resolver. O que eu não consigo resolver é a cultura do condomínio. Porque o condomínio ele tem aquela cultura que tinha o porteiro para receber um bilhetinho, alguma coisa. Só vai receber o bilhetinho, só que vai ser num aplicativo. Vai ser online, vai ser diferente. A informação ela vai ficar registrada. Só que mudou o modelo. Só que tem pessoas que elas não estão abertas à mudança, né, Luciano e Christian? Exato. Então, nós chamamos de período de berçário, 6 meses de adaptação de um condomínio. Então, se tira a portaria física e bota remota, é uma adaptação. Aí eu trago para outro tema. Por que muitas pessoas são contra a portaria remota? Porque muitas vezes estão fazendo coisas ilícitas lá dentro. Né? Eu tenho fatos, assim, relatos, não cito nomes e nem clientes, nada, né? Mas tem pessoas que têm carros alugados que não pagam. Aí eu tenho, o que acontece? Tem um devedor tentando entrar. Então, aquele controle de acesso, nós temos 75 mil eventos por dia na sala de monitoramento. Então, eu tenho 75 mil situações que podem acontecer, tentativa de feminicídio, tem várias coisas. Tem o que vende droga, e às vezes não é um. Nós tínhamos um condomínio que tinha 7 que vendiam. Né? Então, traficantes que estavam lá, que eles não querem se cadastrar no aplicativo porque eles não querem saber que estavam lá dentro. E está tudo certo. Mas como que vai mudar a cultura do ambiente? Então, tem que ter pulso firme. O líder tem que ter pulso firme. E o empreendedor também da mesma forma. Porque senão vem as pessoas que estão tentando driblar o sistema, eles derrubam o teu negócio. E, na verdade, tu está ali por qual propósito? Aí que eu trago. Qual o propósito da APRS? É trazer segurança para as pessoas. Então, o controle de acesso ele tem que ser rígido, ponto. Ou tem que ser flexível. Se for flexível, vai dar problema. E a mesma coisa o VidaCard. E a Avacom. Tem como ser flexível muitas vezes? No seu propósito, não. No propósito, não. Nem no... Aí vai dizer, escritório de advocacia tem um propósito, né? Advogar, não. Ele quer resolver o problema do cliente. Tanto que nosso lema lá a gente adora desafios. E vai causar dor às vezes? Vai causar. E no VidaCard, a gente tem um propósito. Acesso à saúde com qualidade, com custo baixo. Melhor, vamos lá, vou corrigir. Acessível, não é baixo. Sim. Acessível. Da Avacom lá, nossa grande missão é facilitar a venda em condomínio, né? Por tudo isso que tu falou, né?
essa celeuma que é hoje a vida em condomínio, né? O que acontece nos condomínios brasileiros? O direito brasileiro, tá aqui nosso advogado, sempre privilegiou muito o direito da propriedade, né? Como direito de universal e deixou de regrar o direito da sociedade. Aí nasce este instituto chamado condomínio, onde as pessoas têm que conviver com pessoas de culturas diferentes, né? Num conjunto de regras. E aí, lógico, né? E aí entra a AVACOM para tentar facilitar tudo isso, né? Para que se crie um manual, se crie um regulamento interno, esse conjunto de regras se crie um regulamento de segurança, né? Porque é difícil. No Brasil ainda o condomínio ele precisa, né, amadurecer mais ainda o direito de sociedade, né? Não, e agora, só para apimentar, estamos praticamente chegando ao final, né? Apimentar a convivência em condomínio, né? As últimas matérias que nós temos em relação a condomínio é uma confusão da legislação em relação à maconha, né? Porque a maconha agora, o traficante, ele é considerado um traficante se estiver portando acima de 40 gramas de maconha. Então, o que começou a acontecer dentro dos condomínios? As pessoas estão fumando dentro dos seus apartamentos, corredores dizendo que está legalizado agora, que pode fumar. Na verdade, tu não pode portar mais que 40. A questão de estar fumando maconha dentro de um apartamento, que aquele cheiro vai exalar, vai ir para o apartamento da frente, que tem uma criança. Ali você já está ferindo o direito do outro condômino. Então é uma constância de situações que ocorrem. Comércios dentro de condomínios, muitas vezes, começa a causar conflito com os vizinhos, porque é uma área que é para domicílio. Aí colocam lá um escritório de alguma coisa que atende, a cada hora atende pessoas. Então, pessoas estranhas entrando ali. Então, estar em condomínio é estar vivendo em sociedade com situações adversas acontecendo todos os dias e que amanhã vai acontecer de novo. Constantemente, né? É verdade. Viver em sociedade é um desafio. É um desafio. É um desafio. E aí o que vale é o bom senso, né? E muitas vezes é o que falta, né? Infelizmente. Então, assim, a segurança jurídica, como a gente falou lá no início do programa, ela sofre ameaças diárias. Então, a gente tem que buscar o melhor caminho de proteção, seja para o condomínio, seja para as pessoas, seja para os empreendedores. Então, assim, esta é uma evolução constante. E, Patrick, quantas vezes a gente sentou e disse assim, como é que nós vamos resolver esse assunto aqui? Olha, dá para fazer isso, isso, isso. Essa aqui o risco é tanto, esse aqui o risco é tanto, esse aqui o risco é tanto. Para onde? Todas vão ter risco muitas vezes, tá? Então, mas a gente tem que escolher a que melhor representa o momento da empresa e sempre basilado, sempre agarrado, vamos dizer, no que a gente acredita, na nossa cultura, tá? Nossos valores. Então, assim, isso é muito importante. Isso a gente não pode abrir mão disso numa empresa. Eu acho que a única coisa que tem que ser negociável numa empresa é a cultura dela, né? Demais, tudo se negocia. Mas no momento que tu abre mão da tua cultura, né, tu tá indo por um caminho talvez sem volta, né? Então, acho que o grande recado que fica para os empresários é esse, né, Patrick? Fortaleça a sua cultura, entenda ela, né? Bata muito nela para que ela seja replicável, né? E não abra nunca mão dela, porque é o que vai sustentou o VidaCard todos esses anos, sustentou a PRS, a AVA, e toda a organização é baseada, né, nesse conjunto de crenças, de regras, de valores que forma a cultura, né? Exatamente. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast Panorama e eu sou muito grato aqui pela presença do Christian Menezes. Christian, dá uma palavra então para o pessoal aí. O Christian hoje tem a AVACOM, né? Fala um pouco sobre a AVACOM, as franquias da AVACOM, o que se espera do serviço da AVACOM hoje? A AVACOM hoje, né, ela é uma franquia, ela está em 5 cidades, né? Curitiba, Florianópolis, Capão da Canoa, Santo Ângelo, vou esquecer de algumas aí, né? Então, facilitando sempre a vida em condomínio. O nosso know-how é gestão profissional de condomínios. Dentro disso, nós temos aí uma empresa que tem a honra de ser sócio do Luciano, que é a Condofit Segurizadora, para resolver um problema, né? Que muitas vezes o condomínio quer fazer um planejamento de segurança, investir em câmeras e não tem dinheiro. A Condofit,
ela antecipa os recebíveis do condomínio, né, para antecipar essa obra, essa reforma, esse investimento, né? Então, além disso também a Avaco, através da Condofit, tem essa solução. Muito bom. Obrigado, Christian, pela participação aí, uma Eu honra que estar agradeço. contigo. Luciano Medeiros. Fala, Mas meu amigo. que legal, né? Então, o que esperar das franquias, então, Luciano? Olha, o VidaCard há 6 anos na expansão, há 5 anos na expansão e 6 anos com o novo modelo do VidaCard. A gente hoje é a maior rede, o maior cartão de saúde com rede própria do sul do país agora. E a gente, neste mês, eu mostrava há pouco, antes de nós começarmos aqui a gravar, a gente, neste mês, tivemos a felicidade de ter 6.701 pessoas novas conosco no VidaCard. Então, todo mês a gente tem tido essa grata surpresa, porque é um modelo que a gente tenta o máximo, e sempre eu digo tenta porque a gente tenta a excelência. Não é porque a gente tenta entregar, não. A gente entrega, mas tenta buscar sempre algo a mais. E a gente está tentando entregar sempre uma consulta médica, uma consulta odontológica, exames com um preço acessível e com qualidade, que é isso que a gente bate bastante, né, nesse projeto. Muito bom. Luciano, obrigado pela tua presença. Eu que Christian agradeço. também. Obrigado. Telespectadores e ouvintes do podcast Panorama. Nós falamos hoje sobre franquias. Então você também que tem interesse em abrir uma franquia de uma empresa de sistemas de segurança, instalação de câmeras, alarmes, cercas, controles de acesso, condomínios inteligentes, portaria remota, monitoramento eletrônico de alarmes. A PRS Monitoramento hoje tem oportunidades para técnicos, para pessoas que queiram empreender, então no ramo, né, com mentorias constantes, diárias, né, que é o que nós temos aí de mais importante, é o conhecimento, né, para poder passar, né, para quem quer empreender. Então, obrigado, ouvintes do podcast Panorama, programa que passa no canal 19 da NET, 140 municípios pela Amigo TV e nas plataformas digitais também.